Jesus, ele ressuscita no 17º dia também. Então, e a arca termina de vaguear pela terra, né, de navegar pela terra sem direção, também no 17º dia. Então, o número 17 também estava relacionado com julgamento, com salvação, com libertação, com Deus dando um escape para a raça humana. Então, há vários números da Bíblia que Deus brinca com esses números, e eu poderia citar muitos outros. O número 3, que também é muito comum na Bíblia. O número 2300. Certo. E o 666. E o número 12. Deus, ele utiliza esses números, costumeiramente. E apesar de várias pessoas falarem que eu não gosto de matemática, mas elas têm que utilizar matemática. Matemática é algo que está presente na nossa estrutura, no nosso meio. Nós precisamos de matemática para entender esse universo. O interessante, desculpa interromper, é que existe essa consistência desse número. Sempre aplicado, por exemplo, o 17, se for sempre aplicado da mesma forma, que para mim quer dizer que o autor desse livro tinha que ser... Qual seria a probabilidade de ter esse número repetir sempre com o mesmo tema tantas vezes, sem ter alguém que está liderando, coordenando isso, né? Isso é uma prova de que há uma mente superior por trás disso tudo, né? Tem que haver. Não, Deus, a maneira como ele utiliza a matemática dentro da Bíblia, há vários estudiosos, há livros escritos sobre isso, matemática dentro da Bíblia. E o que eu estou comentando aqui não é aquela matemática que algumas pessoas falam por aí, que se você pegar as letras em hebraico e converter em números, você vai encontrar certos códigos e coisas. Não é esse código. Porque tem essa ideia por aí que tem esse código, que Deus tem umas mensagens secretas na Bíblia, etc., através de código. Não é isso que nós estamos falando. Não, é pura matemática. A matemática que a raça humana entende. A matemática que nós podemos, ao analisar a natureza, aprender. Certo? Porque a matemática é uma ferramenta para entendermos o universo ao nosso redor. Mas eu não quero me deter só nesses números, porque se eu falo somente nesses números, as pessoas podem pensar que será que a matemática da Bíblia é só esse joguinho com números? Só essa aritmética? Mas não, existem outros textos muito interessantes utilizando matemática. Eu queria ler com vocês um texto interessante. Nós vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis tem um texto interessante sobre matemática que tem atiçado a curiosidade de muita gente. No capítulo 7 de 1 Reis, o versículo 23. Tem algo muito interessante nesse verso 23, que diz assim, o capítulo 7, verso 23, diz: fez o mar de fundição redondo de 10 côvados, de uma borda a outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Esse texto é muito interessante porque Salomão havia construído o templo de Deus, o tão famoso templo que Salomão ergueu. E nesse templo, na entrada, no átrio, no pátio do templo, havia uma bacia, onde aquela bacia continha água, era utilizada pelos sacerdotes no processo de sacrifícios e tal. E aqui ele dá as dimensões, como eu falei, Deus ele utiliza geometria e tal. E ele usa um termo interessante aqui, ele diz o comprimento e diz também o diâmetro. Certo. Dá um diâmetro de 10 e um comprimento de 30. Acontece que um círculo perfeito, e aqui ele diz aqui que era redondo, ou seja, era algo circular, existe uma relação entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Ao dividirmos a circunferência pelo diâmetro, nós encontramos uma constante. Esse valor se aplica a qualquer círculo. Esse número é uma constante, ele vai sempre aparecer. É o tão famoso número π, certo? Que seria o 3,14, exatamente. Assim, quando é um número que infinitamente há competições de pessoas que decoram mais números, né? Quem consegue decorar mais? Há pessoas que decoraram 1000 frações. Tá certo? É assim, 1000 números dessa fração, ou 2000 números, é uma coisa incrível. Mas o interessante é que há vários textos antigos que traziam referências sobre esse número. Textos babilônicos, textos egípcios, chineses. E todos eles tinham uma aproximação muito boa do 3,14. Só que esse texto bíblico mostra algo diferente. Ele diz que tinha a circunferência de 30 e o diâmetro de 10. E se você divide 30 por 10, dá 3. Certo. Não dá 3,14. Então, por muitos séculos, as pessoas
duvidaram no texto bíblico porque aqui estava errado. Certo. Viu, aqui a Bíblia contém um erro aqui. Não existe esse negócio. Se você divide a circunferência pelo diâmetro, tem que dar 3,14. Não dá o valor exato de 3. Certo. Então, algumas pessoas chegaram a dizer, não, isso daqui são números arredondados, ele não entrou nas dimensões. Mas a Bíblia é uma coisa incrível, sabe? Deus ele é um matemático, ele não cometeria um erro tão simples desse. Teve um rabino chamado Neemias, que ao reler esse texto, ao tentar descobrir o que Deus, o que estava acontecendo aqui. 3 versículos depois, ele encontrou a solução para o problema. Se você for no versículo 26, diz assim, a espessura dele era de 4 dedos e a borda era de 1 copo. Como flor de lírio, ele levava 2.000 batos. Então nós temos aqui as medidas que eram utilizadas na época. Mas o interessante é que ele percebeu que aquela bacia tinha uma certa espessura na parede. E agora ele adiciona o valor dessa espessura ao diâmetro. Okay. Então ele percebeu que, na verdade, estava vendo uma dimensão era tirada da parte externa do círculo e a outra da parte interna. Certo. Ao adicionar e ao dividir novamente, ele conseguiu o valor 3,14. Então, eu acho lindo isso, eu acho muito bonito de Deus colocar esses textos bíblicos. Deus, ele é aquele professor que quer que a gente aprenda. E a gente só aprende estudando. Certo? A gente só aprende pesquisando, indo atrás, tentando descobrir. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais dentro da Bíblia sobre matemática. E, como eu disse no início, Deus ele nos desafia. Ele diz, olha, então vocês têm que... E uma das coisas que eu descobri, que na verdade lendo artigos de outros cientistas cristãos e pessoas que estudaram a Bíblia com bastante afinco, existe um certo parâmetro, não diria parâmetro, mas uma certa expressão matemática que é o que nós chamamos de uma exponencial. No livro de Gênesis, eu acho que não existe nenhum texto antigo que tenha uma descrição tão exata e tão bonita de um decaimento exponencial. Certo? Algo que, no lugar, que, em vez de cair linearmente, ele cai como exponencial. E esse número, isso é coisa relativamente moderna. Decaimento exponencial, o desenvolvimento da matemática nessa área exponencial é algo relativamente moderno. E o interessante é que se nós investigarmos os primeiros capítulos da Bíblia, quando vem falando da longevidade dos patriarcas, os primeiros Adão e Sete, e todos, Enoque e Noé, aquelas pessoas viviam 900 anos, 950 anos. Certo. Isso é até um outro assunto que nós poderíamos discutir, mas o impressionante desse texto é que, logo após o dilúvio, a Bíblia começa a relatar uma queda na idade ou no período de vida, quantos anos essas pessoas podiam viver. E essa queda, por exemplo, o Noé viveu 900 e tantos anos, o seu filho já viveu 600, o neto de Noé já viveu 400. E esse decaimento, os matemáticos, ao tomarem esses números e plotarem, ou escreverem um gráfico, né, desenharem um gráfico, a partir desses números, eles viram a curva de decaimento exponencial perfeita. Os números se relacionando entre si de maneira perfeita, que eles ficaram assim, ou Moisés, porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ou Moisés descreve números que são realmente precisos, são verdadeiros, ou ele foi o maior matemático da época para poder forjar tais números. E algo que está sendo descoberto agora. Exatamente, algo que nós começamos a... E esses dados, esses mesmos dados que se enquadram muito bem nesse decaimento exponencial, eles, ao estudarmos nos dias de hoje, quedas exponenciais, eles são muito comparáveis. Então, essa aproximação, essa comparação entre esses dados mostra que, olha, ou Moisés escreveu algo que realmente ocorreu, e nós temos agora de descobrir como é que pessoas poderiam viver 950 anos naquela época, e por que razões essa queda houve, e a Bíblia dá razões para isso. Certo. Por que ocorreu essa queda na idade das pessoas, e também o limite em que essa idade chegou. Eu lembro que participando de uma conferência sobre bioengenharia, eu estava na Itália e no início da conferência um dos professores foi convidado à frente e lhe foi feita a pergunta: com todo o desenvolvimento científico que nós temos hoje, quantos anos a raça humana poderá viver? Com todo o desenvolvimento da medicina. E aquele cientista disse: olha, o limite teórico para a humanidade é de 120 anos. Depois de muito desenvolvimento científico, foi finalmente estabelecido esse número.
E eu quase que levantava minha mão e dizia, olha, não precisava muito dinheiro com pesquisa com isso, não. A Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, fala, e os dias do homem serão 120 anos. Então, Deus, ele fala, ele usa matemática, ele joga matemática na Bíblia, ele joga matemática em cima da gente. E se nós utilizássemos a Bíblia para ensinar matemática para as pessoas, talvez as pessoas tivessem mais curiosidade ainda de aprender mais e mais da Bíblia. Muito interessante, doutor Revelino. Será que existe algo que sem a matemática não daria para entender na Bíblia? Eu creio que uma das coisas que sem matemática fica muito complicado de se entender é a própria natureza de Deus.